Pai do Senhor Jesus, igreja, amém? Aí o filho deve falar assim: meu, esse povo alegre porque é o povo que vai morar no céu. Oh meu Deus, eu estava procurando uma igreja que fosse alegre. Encontrou, que aqui o povo é alegre, não é para frente. Glória a Deus. Antes de eu. Tá pronto aí, Carol? Eu dei um trabalho de casa para Carol, porque assim, eu fico muito feliz de pregar na quinta-feira, porque a quinta-feira ela tem sido assim um dia que Deus está separando para aqueles que são mais elétricos, como eu sou, como o senhor é, né? Como o Pedro é, assim, aqueles mais sanguíneos, né? As pessoas não gostam muito dele, ela está lá ali atrás, eu gosto de falar. Ela não gosta de falar que eu sou sanguíneo, não, sanguíneo, nada do Espírito Santo, mas acho que o Espírito Santo em mim, né? Misturado com o teu sangue, se fala sanguíneo também, que me bota para frente. E aí a gente tem que ser para frente, porque nós temos a presença do Senhor na nossa vida. E aí eu vou trabalhar de casa com a Carol, vocês vão entender por quê? Porque quando eu me tranquei no quarto para poder trazer esse esboço, primeira coisa, o Espírito Santo falou comigo: não use de toda a sabedoria que eu tive até hoje. Aí eu falei: como assim, meu Deus? Então vai ser a minha sabedoria? Não. Use a sabedoria nova que eu vou te dar daqui para frente. Aí eu falei: Jesus, e como vai ser isso? E a nossa casa lá está toda remexida, né? Nós estamos mexendo lá, mexe um pouco para cá, vai chegar em dezembro, a gente tem essa coisa que tem na casa, misericórdia, Jesus. E aí tive que ficar no quarto da minha filha. E aí o Espírito Santo me trouxe algo fantástico. E ele sempre fala comigo assim: Jesus, ele pregava com muitos exemplos, parábolas. E por que se faz necessário a gente entender como Jesus pregava? Porque isso eu agora vou falar, tá? A Bíblia não diz isso, mas para mim Jesus ia além de pregação, porque como ele era a própria palavra encarnada, o verbo que se fez carne, a própria essência de Deus aqui na terra, então ele queria mostrar exemplos, os ensinamentos do céu aqui na terra. E quando a gente entende isso, a gente consegue trazer ele mais pertinho da gente. Porque às vezes o cristão fica tão isolado no Senhor que ele não percebe. Ah, mas o meu Senhor, ele é magnífico, o meu Senhor tem todo o poder, ele é santo, mas ele está aí pertinho de você. Ele colocou dentro dessa caixa aqui, que talvez não sirva para nada, porque é pó e vai voltar no pó, mas ele colocou algo que ele tinha especial dentro da gente, que é o Espírito Santo. E quando a gente entende essa essência de Deus na nossa vida, a gente sabe que é porque é complicado, o mundo derrubou tanta coisa, pastor, mas para que você entenda, é para você andar com o peito estufado, mesmo nariz em pé, cabeça erguida, e falar assim: eu carrego dentro de mim o maior tesouro que Deus poderia colocar na minha vida, que é o Espírito Santo. E quando a gente tem essa noção, quando a gente começa a colocar isso em prática, a gente entende que Deus também quer fazer na nossa vida. Quer pegar um estilo de vida e transformar para o estilo de vida do Reino dos Céus. Está pronto aí, cara? Eu quero falar de 3 coisas. Vamos colocar que fosse uma eleição. Ano que vem, aquele de eleição, focou aqui. Que tivéssemos uma eleição agora. E aí eu vou falar o perfil de 3 candidatos para vocês. O primeiro candidato, ele foi acometido de uma paralisia, né? Vocês sabem que tem aquela doença poliomielite, e ele ficou paralisado parcialmente no seu corpo. Ele é hipertenso, tem anemia
uma série de doenças graves, mente para conseguir aquilo que ele quer, pede conselhos à astrologia para ver como vai andar a sua vida política, trai a esposa, fuma muito e bebe muito. Esse é o candidato número 1. Candidato número 2, ele é obeso, e aí você sabe que uma pessoa quando está obesa, ela tem um monte de doença que vem junto. Já perdeu 3 eleições, teve depressão, 2 ataques cardíacos, é um cara cabeça dura, ruim de trabalhar, fuma muito também, e toda noite antes de dormir precisa encher a cara e depois vai tomar 2 calmantes. E aí tem o terceiro candidato, um herói de guerra, alta patente contemporânea, trata todas as mulheres bem, com respeito, adora os animais, nunca bebeu, nunca fumou, a não ser tomar, como dizem aí, aquela cervejinha socialmente. Esse é o terceiro candidato. E aí uma pergunta eu faço para os irmãos essa noite: em quem você votaria? Alguém que votaria no número 1? Ninguém levantou a mão. Alguém votaria no número 2? Também ninguém levantou a mão. E quem votaria no número 3? Todo mundo, né? Agora eu quero apresentar a vocês o candidato número 1. Pode colocar aí? Quem conhece? O candidato número 1 se chama Frank Roosevelt. Ele foi o 32º presidente dos Estados Unidos. Fez algo extraordinário na sua nação. Levou os Estados Unidos a um patamar antes nunca visto. Nossa! O candidato número 2. Travou? Aí. Candidato número 2, alguém conhece? Se chama Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Levou também o Reino Unido a um patamar fantástico. E aí o candidato número 3 que vocês escolheram, coloca o número 3 aí, por favor. Meu Deus. Adolf Hitler. Dispensa comentários. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite: o mundo nunca é o que nós esperamos. E aí nós precisamos ter essa consciência, e já já eu começo a pregar, para que a gente entenda que a nossa visão é diferente da visão de Deus para a nossa vida. Não importa o passado que você teve, não importa quem você foi, que família você teve, o que importa é quando Deus te chamou para estar aqui na presença dele. O que importa é quando Deus te separou e falou assim: ei, você com todos os teus erros, eu te escolho, porque eu vou te usar como nunca usei ninguém na face da terra. Eu vou pregar a minha palavra para expandir o reino de Deus aqui nessa terra. Abra sua Bíblia em Juízes 7. Juízes 7, você conhece bem essa passagem. É a passagem que fala sobre Gideão. Deus conduz Gideão à sua vitória. E eu também já preguei essa parte da palavra do Senhor. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é o que Deus me fez despertar para a visão dele diferenciada.
uma visão que somente dada por Deus, que não poderia ser dado por homem nenhum, que não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o tema dessa mensagem é: estratégia de Deus é diferente da lógica humana. Por isso que eu trouxe essa história desses pseudos candidatos a essa eleição. Porque quando nós temos a visão terrena de algo que possa ser benéfico, devido a uma propaganda, de certa forma, às vezes até enganosa, e se falar desse mundo é 100% enganoso, quando nós trazemos para a visão de Deus, a gente consegue entender o que Ele quer, para que Ele quer e qual futuro isso tem na vida de cada um de nós. Gideão estava passando um período, você conhece bem, um período crítico. Os amalequitas vinham, roubavam tudo. E Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar era um local onde se coloca uva, se pisa para extrair o vinho, suco de uva daquela fruta. E o local certo para malhar o trigo é no campo, porque você manipula ali o trigo, joga para o alto, o vento leva a palha embora e fica o trigo. Nós estamos passando uma transição na igreja, que Deus vai começar a fazer assim conosco. Vai começar a jogar trigo para o alto para a palha poder ir embora. Porque às vezes a palha tem atrapalhado hoje o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Mas pastor, o senhor está falando da palha. E o joio? O joio, Deus vai usar para poder dar mais força para aquele trigo verdadeiro. Aleluia. Porque a própria palavra diz: não pode arrancar. Porque ele vai ser, ou ele se converte, ou aleluia, Espírito Santo, ou ele mesmo vai embora. E Gideão trabalhando dele. Eu fico imaginando o momento que Gideão está ali, malhando trigo, tudo sendo roubado. E aí aparece o anjo do Senhor para Gideão e fala: o Senhor é contigo. Já vi muitos pregadores falar assim: ah, meu Senhor, se o Senhor é comigo, me desculpe. Mas vamos trazer para a nossa vida. Eu estou passando uma dificuldade o dia inteiro, o ano inteiro, o mês inteiro. Os boletos estão chegando e o dinheiro não é o suficiente para pagar a conta. A luz está querendo ser cortada, a água está querendo ser cortada, a dificuldade dos filhos, não tem o que colocar tudo na mesa. E aí aparece o anjo do Senhor e diz: o Senhor é contigo, e você vai falar assim: ai, meu Senhor, não, desculpa, eu tiro por mim. Se eu estou no lugar de Deus, eu falo assim: ai, meu Senhor, como é que o Senhor é comigo? Desculpa, todo o respeito que eu tenho com a sua santidade. Mas se o Senhor me criou, o que é para isso? E Deus se alegra com isso, porque Ele quer que você seja para frente. Aleluia. Ele quer que você seja para cima. Ele quer que você pegue a dificuldade, assim como o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quem é que coloca esse bom ânimo em cada um de nós? Todos os dias, quando nós acordamos, é o próprio Deus. Porque se depender de cada um de nós, vem a dificuldade, a gente quer ficar deitado na cama, prostrado.
quer para frente. E aí o Senhor, e o anjo do Senhor fala: o Senhor é contigo. Oh, meu Deus. Sete, verso 9. Ora, aconteceu que naquela noite o Senhor ordenou a Gideão: levanta-te, desce ao acampamento de Midian, porque o entrego nas tuas mãos. Gideão, naquele momento, eu quero que você se transporte como se você estivesse ali com Gideão. Gideão estava morrendo de medo, porque Deus fala: vou te entregar os medianitas na sua mão. Primeiro, o anjo vê ele malhando o trigo no lugar, ou seja, está trabalhando no local errado. E às vezes você pode ter dado por essas portas aqui, achando que Deus te colocou no lugar errado. Você pode até parecer que você está no lugar errado, mas o anjo do Senhor vai aparecer lá para você e vai te dizer: Deus é contigo. Porque muita gente às vezes pode querer meter o pau em Gideão que está no local errado, mas Gideão teve uma estratégia. Gideão teve uma estratégia para não ser roubado. Eu tenho que sair dos olhos de Midian. Meu Deus. De repente tem pessoas aqui que ficam lá. Ei, foge dos olhos de Midian. Quer compartilhar? Compartilha com a tua família. Tira aqui na igreja, compartilha com o irmão, que você sabe que ele está ali, ó, na mesma fé que você. Amém. Sabe por quê? Tá cheio de medianita aqui, ó, a malequita. Só ali, ó, só stalker, né? Fala, você pode internet, stalkeando você, só para poder, Eu lembro, eu acho que era um quadro chinês que tinha, né? Aí que era um olho. Mas pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Olho grande vai pegar em crente? Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. O olho grande não pega em crente. Mas só que quando você começa a expor a sua vida, você está abrindo os tesouros do teu palácio, o inimigo vê. Eu não sei nem porquê, isso não está nem no discurso, gente. Eu não sei nem porquê que eu estou falando isso. Mas eu estou falando porque Deus quer falar conosco, comigo e com você aqui nessa noite. 10. Se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo por lá. Está com medo de empreender? Por quê? Está com medo? Leva o Espírito Santo com você. Pastor, mas ele já não está em mim. Só que ele é educado, ele só vai onde ele é convidado. Você precisa. O problema é que às vezes a gente está tão elétrico, a gente levanta, toma café, escova os dentes, ou escova o dente, toma café. Tem gente que toma café, escova o dente, toma café, escova o dente de novo. Eu não sei como é que você faz. Eu sei como você tem que fazer, porque o Espírito Santo está me colocando a dizer nesta noite para você: me leve contigo que tudo vai dar certo. Essa semana você está vendo a televisão aí, que não está vendo, vai ficar sabendo agora. Várias operações policiais em tudo quanto é comunidade. Meu amigo, o Espírito Santo está querendo fazer isso com você, te levar em cada local e chegar lá e tentar abrir a porta do inferno e falar: bota o pano do pé aqui que eu vou te dar esse lugar. Olha só, mete a mão ali, meu irmão. Olha que eu vou te dar esse local. Olha só, coloca a tua mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Você precisa mudar a tua visão. Mas pastor, eu não uso aquela gravata, nem a gente usa mais, graças a Deus. Porque se gravata fosse sinal de santidade, não tinha tanta gente aí sendo defendida aí, umas pessoas que não prestam sendo defendidas por um motivo de gravatado. Tem gente que já até perdendo o cabelo. Se é que você me entende? Oh, aleluia. 12. Os medianitas, os amalequitas e todos os demais
do adversário que vinha do leste já havia se instalado no vale. Vamos lá para o 13. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que teve a um companheiro, dizendo: Deus vai fazer pessoas sonhar com você. A pessoa pode falar assim: eu não quero saber dela, eu não quero saber dele, mas o Senhor na madrugada vai incomodar, vai fazer ela sonhar contigo e vai ficar falando: não adianta, é ele que você tem que abençoar, é ela que você tem que abençoar, você não vai dar o cargo para aquela outra pessoa não, você não vai promover aquela outra pessoa não, você vai promover o meu servo, vai promover minha serva, porque eles vão com isso propagar cada vez mais o evangelho aqui na terra. E eles ouvem ele dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tamanha força numa tenda, ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Eu já estou suando, cara. Meu amigo, você prestou atenção nisso? Quando o Espírito Santo está agindo na nossa vida, ele entra e deixa as pessoas no avesso para poder te abençoar. Pastor, mas eles estão de picuinha lá, eu sei, só não consigo ouvir. Fica tranquilo. O Espírito Santo está ouvindo você. Não é você que vai botar a mão lá. Não é você que vai colocar a mão lá, não. Você lembra da carta de afronta? E isso não é para mim, não. Para ele. Deixa eu falar uma coisa para você: nós somos, sabe o quê? Só mordomos do Senhor dessa terra. Quando nós assumimos o compromisso de servir ao Senhor Jesus, acabou, meu irmão. Não é mais você, não sou mais eu. Tem alguém aqui para poder fazer contra mim? Calma aí que eu vou chamar o dono da minha vida aqui para você tratar com ele. Acabou. 14. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Verso 15. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Meu Deus. Aqui está a segunda chave nesta noite para você entender como é as batalhas do Senhor. Você precisa agradecer cada coisa que Deus vai fazer na sua vida. Pastor, eu só pedi algo tão pequeno, sabe? Eu precisava pagar minha conta de luz, não sabia como, e entrou lá aqueles R$200. Não vou nem dar testemunho disso. Meu amigo, glorifica o Senhor. Ajoelha e fala que você não tinha aqueles R$200. Aconteceu algo na minha vida que nunca tinha acontecido, e era o testemunho que eu mais batia palma, gente. Todo mundo via tanto chegarem aqui e falar assim, aqui em outros ministérios, falar: nossa, olha só, do nada o irmão me ligou e falou: me dá aí com a conta que eu vou depositar um dinheiro. Eu achava isso fantástico. E eu falava: isso nunca vai acontecer na minha vida. Eu contei para o senhor, aí um belo dia eu estou em casa, lá do outro ministério que eu estava, o pastor também, o titular já tinha saído de lá, o pastor de lá mandou mensagem: pastor também, pai, eu vou amar, um irmão lá da igreja lá foi abençoado e pediu o seu Pix. Eita, agora. Eu falei: eu tinha acabado de entrar no meu escritório. Eu tinha feito uma oração, Senhor, eu estava precisando de e falei: Senhor, mostra o Senhor comigo. Não deu 10 minutos, essa mensagem chegou. Glória a Deus. Glorifiquei, exaltei, agastei. Porque assim, né? Chegou, você já deu glória. Não, esquece, tá? As coisas aí parecem que. Parece não, né? O Espírito Santo falou comigo lá, já falou: não, é isso que eu falei, né? É automático.
16. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes cada um nas suas mãos chofares, trombetas. O que eu faço com o chofar, gente? É para bater em alguém na guerra? O que eu faço com uma trombeta? É para bater em alguém na guerra? Esses instrumentos é para quê? Para louvar a Deus. E é por isso que é tão importante esse prelúdio aqui, às vezes, durante a pregação. Porque no mundo espiritual, cadeias sendo quebradas só por retirado do pecado. Enquanto a Carol estava louvando aqui, cadeias estavam sendo quebradas. Amém. Pessoas estavam sendo curadas, libertas, abençoadas pelo Senhor. Por isso que é tão importante o louvor na igreja. E é por isso que domingo retrasado eu fiquei tão feliz quando acabou. Na hora que ele louvou a noite, e a gente louvou sem nada, só na garganta. Porque o Espírito Santo naquele momento falou assim: eu quero ver a adoração só dele, de dentro para fora, sem nada. Pastor, e se eu for mudo? Tem a língua de sinais aí. Louva o Senhor dessa maneira. Se você não sabe muita coisa, é só o jogo do Flamengo, como o Pedro faz, toda hora ele fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda hora ele fala assim. Espero que faça bastante agora no campeonato. Vai ser outra história. Amém? Verso 20. Em seguida, os 3 grupos de soldados, igualmente, tocaram o chofar, as trombetas, e despedaçaram os jarros que carregavam, empurrando as tochas com a mão, empunhando as tochas com a mão esquerda, e os chofares, as trombetas com a mão direita, exclamaram em um som, ou seja, em um só som, a espada pelo Senhor e por Gideão. Deus deu uma estratégia de Gideão. Você conhece bem a história? Tem muita gente, eu não quero me pegar nisso, eu quero pegar a estratégia da visão que Deus deu, da lógica humana que não vale nada como tema dessa mensagem, mas sim a estratégia de Deus. Deus pede a Gideão para separar esses 303 grupos de 100, pegar o jarro, a tocha acesa dentro do jarro, para se esconder, cerca o arraial dos medianitas, e num único som, quebra-se aquilo no chão, levanta-se a tocha e grita: espada pelo Senhor, espada por Gideão. Quem já ouviu um jarro quebrando no chão? O que isso te lembra? Patas de cavalo. Agora você imagina 300 jarros de barro sendo quebrados ao mesmo tempo, numa escuridão. Eles já estavam com medo, dizendo: tive um sonho. Deus já tinha preparado o coração daqueles homens. Tive um sonho. Um pão de cevada vinha pelo arraial, e aí do nada você começa a escutar aquele barulho, quebrando. O que você vai imaginar? Nossa, está vindo um exército agora na nossa direção. Todo mundo montado a cavalo. E aí encerra aí a história. Gente, eu já vi cada coisa à noite. Depois eu fui vendo, gente, não era nada. Eu, quando era criança, a casa da minha avó, a gente, todos os netos dormiam lá. Eu morava na mesma rua, eu gostava de dormir na casa da minha avó. E tinha uma árvore na casa do meu vizinho que batia assim na janela, aparecia exatamente uma ombra na beira dela, e era a árvore. A visão humana, a lógica humana, ela quebra a estratégia de Deus se nós não vigiarmos. Só que o nosso Deus é tão poderoso que toda quinta-feira, todo domingo está trazendo a palavra, como o presbítero falou, encher o nosso tanque espiritual para que a gente possa continuar prosseguindo. E aí você imagina uma escuridão levando um monte
olhava para uma luz dessa aqui e via 3, 4 luzes ao mesmo tempo. Agora você imagina 300 pessoas, meu Deus do céu, nós estamos sendo cercados aqui por milhares de soldados. E aí uma única voz, espada pelo Senhor, espada do Gideão. Você conhece o final da história? Os medianistas começaram a um atacar o outro. Vou falar algo para você profético nessa noite. Os teus inimigos, eles mesmo começaram a atacar o outro. Você não vai precisar levantar para nada. O Senhor vai confundir de tal maneira, eu sinto a graça do Senhor aqui. Deus vai começar a confundir de tal maneira que quando você observar, foi todo mundo embora, quem ficou foi você. E aí vão te perguntar, cadê aqueles todos que te perseguiam? Eu não sei o que não, mas eles foram embora. E Deus me colocou aqui com uma função profética para te dizer: Deus ainda trabalha na vida dos seus. E essa essência, Gideão entendeu o chamado do Senhor na vida dele. Meu irmão, minha irmã, nós temos que entender: esse chamado já foi feito na nossa vida. Daqui para frente agora é só caminhar, aprimorar nossa vida com Deus. Aleluia! Esqueça esse mundo só tem essas propagandas enganosas como um sistema de dados. O que era bom parecia ruim, o que era ruim parecia péssimo. E eu quero que vocês votaram. Por isso que nós temos um advogado. Fiel e justo. E que não é por mérito nenhum de nós. Mas é porque ele se colocou lá. Ele falou isso. Pastor, mas quem queria ver Jesus? E nessa época aqui era Deus agindo através do anjo do Senhor. O anjo que está aqui é colher para nós. E meu amigo, grava uma bolsa ali, toda vez que você ler lá você vê um anjo, se quiser com letra maiúscula, é a própria presença do Senhor Jesus. É Deus já falando assim, ó, vai lá, anima meu filho, vai lá, anima minha filha, e diz para ela o seguinte: vai nessa tua força. Deus não falou assim, vou te fortalecer, não. Vai nessa tua força. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que atravessaram essa porta, de repente até com a cabeça baixa, querendo desistir de alguma coisa. O Espírito Santo está te falando, vai nessa tua força. Já coloquei uma força dentro de você, já te dei as armas necessárias, já te dei o vaso, já te dei a tocha, já te dei a espada. O que falta então, pastor? É você se levantar e dizer: eu vou pelo Senhor e você não. E o que falta para mim vencer? Só colocar em prática. As estratégias de Deus são diferentes da lógica humana. O homem pode até dizer, vai por assim, ó. Aqui. Mas Deus está dizendo, não, vai por onde eu vou te indicar. A igreja de pé. Talvez você tenha entrado aqui se sentindo cabisbaixo, derrotado por alguma aflição. Só que você entrou aqui hoje pegando uma locomotiva que já estava mais de 100 por hora, tá? Aqui a gente não começa a 10. Não, esquece isso. Esquece isso. Meu amigo, bota a mão na sua cabeça quando você vier para um culto desse de quinta-feira. Meu Deus! Meu Deus! Já vem preparado, já vem no embalo. Porque você vai ser igual aquelas crianças que pegavam carona em ônibus antigamente, no caminhão de gás, eu já fiz tudo isso. Corria, você já tem que vir no embalo. Porque o que Deus quer é levantar os 300 valentes de Gideão aqui nessa igreja. E Ele vai levantar. E nós vamos impactar Campo Grande. Vamos impactar a cidade do Rio de Janeiro. Porque em nós está a marca do Senhor.
mim está a marca do Senhor. Segundo, eu não posso olhar para esse mundo e achar que tudo é belo, porque eu sei para onde esse mundo está caminhando. E terceiro, as estratégias do Senhor é diferente da lógica humana. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu falei que Deus ia te surpreender hoje. Eu acho lindo essa história de Gideão. Porque ele reúne o povo e diz assim: ó, olhai para mim e fazei como eu fizer. Olha só o tema da mensagem: estratégia de Deus diferente da ordem humana. Quando numa guerra você vai mandar o povo vir com trompeta, jarro vazio com tocha de fogo. Na guerra tu vai botar as forças especiais, o COP, você vai botar gente forte na frente, irmão. Por quê? Porque a estratégia de Deus é diferente da lógica do homem. Deus só quer que você, entre na guerra louvando. Esteja com teu vaso vazio de qualquer questionamento, de qualquer dúvida, de qualquer temor, mas na sua boca com uma labareda de fogo, liberando palavras proféticas com autoridade, com ousadia. Foi isso que aconteceu. Eles abriram a boca e profetizaram e declararam: espada do Senhor e de Gideão. Querida, a autoridade de Deus está sobre a tua vida. A Bíblia diz que na boca da nossa palavra está a morte e a vida. Querido, depende do que você liberar, do que você profetizar, do que você realmente declarar. E te prepara, os inimigos serão desbaratados.